Algumas pessoas me perguntam como que funciona para trabalhar aqui na França, como que funcionam os empregos aqui na França. E é isso que eu vou te contar hoje. Oi? Então, como eu falei, eu vou falar um pouco sobre o mercado de trabalho na França. Eu conheço mais a realidade do mercado de trabalho de engenharia química, obviamente, porque é o que eu faço, onde eu trabalho, com o que eu estudo, enfim, é isso que eu sei. Mas é lógico que eu sei os tipos de contrato que são oferecidos aqui na França, porque, enfim, é regulado, né, pelo governo. Então, é mais ou menos tudo a mesma coisa. Então, falando geralmente, de maneira bem geral, o que acontece aqui, os cursos aqui na França, normalmente, eles te colocam, os cursos de universidade, enfim, os cursos profissionalizantes, te colocam para fazer estágio muito cedo. Então, você tem acesso a estágio, você tem acesso a contratos de emprego muito mais rápido. E normalmente no início do curso, no meio do curso, no meu caso, por exemplo, os 3 últimos anos tem um estágio em cada ano. Então, nos cursos de engenharia, normalmente são assim, quando você faz uma école de engenheiro aqui na França. Então, você tem contato com o estágio muito mais facilmente, e isso acontece porque as empresas são extremamente incentivadas a fornecer estágios, a oferecer contratos de estágio para os estudantes, porque, enfim, eles não pagam tanto imposto e eles sabem que os estudantes são qualificados o suficiente para realizar as tarefas que eles precisam fazer. Então, você tem, falando um pouquinho mais sobre o que eu conheço, óbvio, na parte de engenharia você tem acesso a muitos estágios diferentes e com propostas completamente diferentes. Por exemplo, no meu caso, eu pude escolher trabalhar com engenharia da reação dentro de um centro de pesquisa. Porque você consegue ir bem específico no tema que você quer e se especializar naquilo através de um estágio. E como que esses estágios funcionam? Eu acho que eu já até falei disso aqui no canal alguma vez, e se eu falei vai estar linkado aqui em algum lugar, mas como que esses estágios funcionam? Normalmente não dá pra você trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E, de novo, tô falando da minha realidade, não sei como funciona para outros cursos, mas acredito que seja assim em qualquer lugar. Não dá pra você trabalhar e estagiar ao mesmo tempo, por quê? Porque os estágios daqui são como trabalhos normais. Você não vai trabalhar meio período, você trabalha um período integral. Então você trabalha às 7 horas por dia, são 35 horas semanais. Você tem horário pra entrar, você tem horário pra sair, você tem horário de almoço e você é pago. Isso é obrigatório por lei a partir de 3 meses de estágio. Então, não dá pra você manter a universidade e o estágio ao mesmo tempo. E é por isso que as universidades funcionam assim. Você tem um ano letivo, né? Então são 12 meses que você tem pra usar, só que você só vai ter aula durante, sei lá, 6 meses e os outros 6 você só vai fazer o estágio. E eu acredito que isso seja para todas as áreas. Eu conheço gente que trabalha com relações humanas, eu conheço a galera de marketing, a galera de engenharia, já vi gente de história também, e que era tudo mais ou menos no mesmo sentido, na mesma história. O que acontece? Existe um outro tipo de contrato também que você pode fazer enquanto você é estudante. Isso eles chamam de contrato de profissionalização, ou então você faz o seu curso como um apprenti. O que acontece? Eles dois são mais ou menos a mesma coisa, mas eu vou explicar. O apprenti, ele vai ser uma pessoa que ele vai ter um contrato de, por exemplo, um curso de engenharia na França dura 3 anos, tirando o prépar, tá? Dura 3 anos, então ele vai ter um contrato de 3 anos com essa empresa e ele vai trabalhar em alternância. Então, ele faz um mês na empresa, um mês na faculdade, um mês na empresa, um mês na faculdade durante os 3 anos. Então, não é como eu falei pro estágio, que você vai ter 6 meses de aula e 6 meses de estágio. Não, você vai ter um mês de aula e um mês de estágio, um mês de aula e um mês de estágio.
Isso é uma vantagem por quê? Porque no estágio você é pago pelos 6 meses que você trabalha. Num contrato de profissionalização ou num contrato de aprendizagem, você é pago os 12 meses. Então, você é pago os 12 meses, você tem direito a 13º salário, você tem direito à participação dos lucros da empresa, você tem férias. Então, assim, é bem vantajoso. Só que você tem que manter os dois lugares, né? Se sua empresa não for na mesma cidade que a sua faculdade, fica caro, né? Porque você tem que manter 2 apartamentos, você tá o tempo todo se deslocando, então acaba ficando caro. Tem que prestar bastante atenção. E qual que é a diferença do contrato de aprendizagem para o contrato de profissionalização? O contrato de profissionalização, você tem que só vale para um ano, por exemplo, só vale para o final do teu curso. Então, ele é um contrato de um ano que você vai ter os mesmos direitos que um apprenti, por exemplo, só que você só vai trabalhar um ano para a empresa. Você também vai ser pago os 12 meses e normalmente você faz um mês de empresa, um mês de escola, um mês de empresa, um mês de faculdade. Só que no meu caso, por exemplo, isso depende muito de cada universidade, tá? Porque eu conheço gente que faz 2 semanas na empresa e 1 semana na faculdade. 2 semanas na empresa e 1 semana na faculdade. E eu, no meu caso, eu fiz 3 meses na faculdade e tô fazendo o resto dos meses tudo na empresa. Então, isso depende muito de universidade para universidade, mas de toda forma você é pago os 12 meses. E daí, o que acontece depois? Tipo, por exemplo, eu terminei o meu curso aqui, não vai ser o meu caso, porque eu sou obrigada a voltar pro Brasil. Não sei se vocês sabem, mas eu faço um programa de intercâmbio que chama Brafitec. Eu vou deixar linkado um vídeo aqui explicando por que eu tô aqui na França. Mas enfim, não vai ser o meu caso, mas imagina que eu termino o meu curso, termino esse contrato, que eu tô com um contrato de 12 meses com a empresa, eu termino esse contrato e eles fazem, cara, a gente quer te contratar. Quais são as opções para eles me contratarem? Existem 3 tipos de contrato que eu conheça aqui na França. O primeiro se chama contrato de duração determinada. O segundo, contrato de duração indeterminada, e tem como você ser um intérimaire. O que acontece? O contrato de duração determinada, como o próprio nome já diz, e é realmente isso em francês, é contrat de duration déterminée. Esse contrato, ele tem um tempo determinado para acabar. Então, você é contratado pela empresa, é como se fosse o contrato de profissionalização. Por exemplo, eu sou contratada por 1 ano e eu vou ficar trabalhando por 1 ano na empresa como engenheira, vou ter certos direitos na empresa e tal, mas depois de 1 ano eu não tenho mais emprego, não tenho mais vínculo nenhum com aquela empresa, a não ser que eles me prolonguem o contrato. Já o contrato de duração indeterminada é o que eles chamam de embauche. Você vai ser contratado pela empresa, literalmente. Eles vão te contratar sem duração prevista. Então, você trabalha e você é empregado dessa empresa. E o outro tipo de contrato, que é o intérimaire, para você ser intérimaire na empresa, é assim, é uma empresa aleatória, uma empresa, um centro de intérim que vai te contratar para trabalhar dentro de uma outra empresa. Então, por exemplo, um exemplo aleatório. A Total é como se fosse a Petrobras aqui da França. Então, a Total, ela quer uma pessoa que trabalhe em tal e tal e tal sentido. E ela quer essa pessoa por um tempo indeterminado, mas ela também não tá podendo contratar essa pessoa porque eles não têm muita certeza se isso vai continuar sendo útil, se esse projeto vai para frente ou não. Então, eles vão lá, lançam um edital, só que quando você faz as suas entrevistas, você vai fazer uma entrevista para a Total e você vai fazer uma entrevista para essa boate d'intérim. E essa boate d'intérim é que vai te pagar. A Total vai mandar um dinheiro para essa empresa e essa empresa vai mandar o dinheiro para você. Então, você não é contratado da Total, você é contratado dessa empresa. E aí, isso acaba tendo altas desvantagens, porque assim, é um contrato que é de duração indeterminada, mas você não tem direito a férias pagas, você não tem direito a todas as vantagens que a empresa pode te oferecer, porque
As empresas aqui às vezes têm um centro, como se fosse centro de recreação, sabe? Eles te dão, eles pagam tua academia, ou às vezes eles te dão a oportunidade de viajar, eles pagam metade das tuas férias, essas coisas assim. E são todas vantagens de empresas muito grandes. E se você for intérimaire, você não tem direito a isso. Você não tem direito às férias pagas, você não tem participação dos lucros, você não tem bônus por objetivo, você não tem direito a nada. Você tem direito ao seu salário e você tem um emprego. Então, acaba não sendo uma vantagem. O que acontece normalmente é que, se o seu projeto for pra frente, se a galera gosta realmente do teu trabalho, primeiro eles podem prolongar o teu contrato de interim, ou eles podem te contratar realmente pela empresa. E aí você larga tu pede demissão dessa outra empresa secundária e você vai ser contratado por essa empresa principal. E aí acaba sendo uma vantagem, né? Porque no final tu vai ser contratado e, enfim, é o que a gente espera, né? Normalmente. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, porque eu já tô com 11 minutos que eu falei, então vai dar uns 10 minutos mais ou menos quando eu cortar, porque, enfim, eu falo muito. Então vou deixar esse aqui como sendo o vídeo do mercado de trabalho, como que funcionam os contratos de trabalho aqui na França, e aí eu venho com outro falando sobre o mercado de trabalho de engenharia química. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você achar que tem alguma informação a acrescentar, deixa aqui embaixo, me escreve alguma coisa, deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. A gente tá quase chegando a 1000 inscritos e eu tô extremamente animada. E é isso, um beijão e até a próxima. Até o próximo vídeo. Tchau!